Oi, amigos, a nossa pergunta hoje vem do irmão Telêmaco Brandão. Ele pergunta o seguinte: um cristão deveria se envolver na política? Sabe que poucas coisas produzem uma rejeição tão grande na igreja quanto ao assunto política. Por quê que isso existe? Por algumas razões básicas. Em primeiro lugar, existe um temor por parte de muitos irmãos que a igreja se transforme num curral eleitoral do pastor, ao invés de ser o aprisco que ela está destinada a ser. Não, a outra coisa que faz isso é por causa de uma pseudo-espiritualidade que diz que tudo que está relacionado à política é do diabo. E em terceiro lugar, por causa de uma teologia que é verdadeira, que diz que o mundo inteiro jaz no maligno e que está reservado e destinado ao fogo. Mas nada disso é suficiente para justificar a nossa omissão como igreja em relação à política. Pelo contrário, nós devemos nos envolver como cidadãos, como bons cidadãos, e usar o direito do voto para a escolha de candidatos corretos. É claro que tudo isso que eu falei é verdade, mas existe uma coisa: nós, como cristãos e bons cidadãos, nós precisamos entender algo. Nós estamos aqui para lutar contra todo tipo de injustiça e nos posicionar a favor dos princípios da palavra de Deus que estão relacionados ao exercício de um bom governo que exerça justiça social. Tem uma coisa muito importante que, como cristãos e como bons cidadãos, nós precisamos equilibrar. Bom, por um lado, em primeiro lugar, a visão bíblica do mundo não é otimista, mas isso também não justifica a nossa omissão em relação à política. Outra coisa, existe uma ilusão que há uma promessa na Bíblia que a solução do mundo virá através do homem pela política. Isso não é verdade. A verdade é que o mundo só será bom de fato quando Jesus vier para exercer o seu governo aqui na terra. E acima de tudo, observe algo: devemos fazer tudo que for possível, que estiver ao nosso alcance como cidadão, no exercício de nosso voto. Para quê? Para que a sociedade seja um lugar justo e bom. E eu creio que a política é um excelente instrumento para isso. É verdade que ela não vai trazer a solução para o mundo, mas não é por isso que, como cristão e como bom cidadão que você deve ser, você venha se omitir. Você deve se engajar da maneira correta. Diante dessas coisas que eu acabei de falar, então é claro que é necessário você, com bom senso, buscar direções que estejam relacionadas e baseadas na palavra de Deus para o exercício do seu papel como cidadão em relação à política, no uso do seu voto. Em primeiro lugar, nós somos pela vida e pela família. Você vai escolher então candidatos que defendam esses direitos. Como igreja, nós somos contra a impunidade e a injustiça. Da mesma forma, você vota em partidos que são claramente contrários àquilo que a Bíblia é contrária também. Uma coisa muito importante que deve definir o seu voto: que como igreja nós votamos em candidatos que defendam a liberdade de expressão e do culto. E uma última coisa: nós somos contra a violência e a arbitrariedade. Isso está muito claro na palavra de Deus, em Isaías capítulo 16, versículo 4, que diz assim: olha, quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então
o governo se firmará com dignidade. A vontade de Deus é essa sim, que o homem violento seja tirado do convívio social. Essas são sugestões de bom senso, conforme a palavra de Deus, no exercício do seu papel como cidadão. Vai aqui uma última sugestão. Baseie qualquer coisa da sua vida, inclusive o voto, em Deus, no Senhor Jesus, que é o único justo. Fazendo isso, você não vai errar. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço.